Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cellcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem transformado silenciosamente, ou melhor, falando alto, os bastidores da logística brasileira. O nosso tema é Voice Picking, uma solução que lá atrás parecia muito complexa, mas provou-se muito pelo contrário, uma solução muito efetiva para a produtividade. A Cial está há muitos anos no centro desta revolução. E para essa conversa ser digna do tema, eu estou muito bem acompanhada. Recebo aqui dois convidados de peso, conhecem muito sobre a solução de voice picking. De um lado, ele que ajudou em diversas implementações da solução de voz, ajudou a desenhar o Speak to Go, está aí, há mais de 20 anos na Cial. 20 anos, Denise. 20 anos na CA. Bom dia, Ricardo Alves, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Do outro lado, o Jarbas, que chega recentemente aqui na Cial, mas carrega uma bagagem de peso, mais de 25 anos de experiência em logística, especialmente aí no Grupo Pão de Açúcar, foi parte central da implementação do maior projeto de voice da América Latina. Bem-vindo, Jarbas. Obrigado, Denise. Falando então do início da solução de voz no Brasil, Ricardo Alves conta pra gente como foi lá atrás, em 2003, apostar, ter a visão que a solução de voz iria escalar e seria muito produtiva para a logística brasileira. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de voz. Em 2003, é um pouquinho do core da CEL, né? Buscar inovações. Aconteceu lá atrás, em 88, com o código de barra. A CEL, se antecipou a tecnologia de código de barra, depois para a infraestrutura de rede Wi-Fi. E chegou o momento de voz. Aquele era o momento oportuno para ser explorada essa tecnologia. E fizemos uma aposta, porque a gente entendeu que é uma solução que traz produtividades para os clientes e a gente decidiu apostar naquele momento. E quais eram os maiores desafios naquela época? Convencer o cliente ou o nosso cliente interno de que era uma solução muito boa? Sim. No começo das implementações de voz 2003, a dúvida era sobre a tecnologia mesmo, né? Então, se a tecnologia funcionava, se tinha o reconhecimento de voz de forma adequada. E então foi mais questões de comportamentos técnicos da solução para depois ter o convencimento sobre produtividade, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema um pouquinho mais para frente. Mas foi questões tecnológicas a princípio, no início, a gente teve um pouco de dificuldade, porque era uma solução nova, uma solução que veio de fora, então teve toda essa dificuldade inicial. E teve algum caso curioso aí nas primeiras implementações, quando vocês começaram a testar a solução? O pessoal tinha algumas dúvidas de como funcionava a solução, até como a tecnologia funcionava. Uma coisa engraçada que aconteceu o pessoal achava que tinha uma pessoa que ficava numa sala e ficava cantando, né? Ficava interagindo com a pessoa numa sala, e a tecnologia não é isso. De fato, é um reconhecimento de voz feito pelo próprio dispositivo. Muito bem. Jarbas, você que esteve à frente aí da nossa, maior operação de voice picking no Brasil, na América Latina inclusive, como foi seu primeiro contato com a tecnologia e quando foi que você pensou, ok, essa solução realmente vai funcionar? Legal. Bom, meu primeiro contato com a tecnologia foi, na verdade, por uma busca, incansável lá por tecnologias para aumentar a produtividade. Tinha uma demanda, de aberturas de lojas, de expansão, e nós começamos a explorar várias tecnologias e até que foi nos apresentado o voice speaking, né? Então, para a gente foi uma surpresa, né? Porque nós não conhecíamos, ainda estávamos evoluindo, eh, saindo de etiquetas, papel para coletor, né? E ainda muito embrionário também o coletor. E aí descobri uma tecnologia que o sistema se comunica com as pessoas, para a gente foi bastante interessante e disruptivo, né? Para o momento, né? Então esse foi meu primeiro contato ali nessa exploração, né? Explanação de novas tecnologias para que a gente conseguisse realmente melhorar nossa produtividade sem precisar investir mais em recursos, né. E naquela época teve alguma resistência dos operadores? Algum No caso curioso? no começo bastante, né, porque como era algo que eles não conheciam, né, eles comparavam muito ao telemarketing, né, falavam: "Poxa, será que eu vou ter problema de audição? Nosso turno de trabalho vai ser menor, né", até por conta que o telemarketing trabalha alguns telemarketing trabalham 6 horas. Então eles ficaram espantados, né, e teve realmente essa preocupação, né, de que se realmente eles, teriam algum benefício ou não,
trabalhando com voice picking, né. Então, no começo sim, mas ao passo que eles começaram a testar, né, criar uma intimidade com a tecnologia, eles começaram a ter uma aceitação muito melhor do que a tecnologia anterior, né. Muito bom. E hoje vocês estão do mesmo lado, né, mas viveram jornadas diferentes até aqui. O que que vocês acham que mudou visivelmente na solução de voice de 2003 para 2025? Acho que 2003 para cá teve uma evolução tecnológica bastante importante, um refinamento no reconhecimento de voz, nos dispositivos que são suportados pela solução. Mas agora eu acho que a mudança está no mindset, que é com relação ao que a solução entrega, né? As operações agora estão entendendo que, de fato, é a produtividade que importa, é o resultado final, é trazer o faturamento para as empresas. Então, esse novo conceito de pensar a tecnologia como um negócio que vai atender a uma necessidade de negócio, a gente sente que teve essa evolução, né? Então, teve uma evolução tecnológica, mas agora a gente percebe que as empresas estão olhando com um olhar diferente mesmo para o negócio, não olhando mais a logística como um custo, vou colocar uma tecnologia aqui que é um custo, não, estou olhando agora com esse insights mais de negócio. Jarbas, quer complementar? Bom, complementando o que o Ricardo comentou, né, a busca pela eficiência nas operações, ela tem sido algo muito relevante, né, e, a tecnologia ela tem se adequado a isso, né, buscando novos dispositivos para conexão, mas também o fato, né, que me chamou bastante atenção é a gente não precisar gravar voz, hoje ele já reconhece, né, e isso economiza um tempo em treinamento de mais de 30 minutos por pessoa, então isso é bastante relevante para que a gente ganhe eficiência até para disponibilizar o recurso já para trabalhar. Então, para mim, olhando para esse período de 2003 aí até agora 2025, a gente tem se colocado numa posição de busca de eficiência bastante grande. E isso cresceu também com a pandemia, né? Depois da pandemia, a gente viu que as operações travaram, né? Precisou ter uma evolução tecnológica. Eu acho que também teve esse boom também dessa preocupação de ser eficiente nas operações logísticas, né? Quanto a gente foi no supermercado e não conseguia comprar os produtos porque não conseguíamos entregar, porque não tínhamos tecnologia eficientes nas operações. Então, o voice picking é agora também uma das principais soluções para trazer essa produtividade e acuracidade, né? Garantir que também que o produto chegue também no tempo desejado que o cliente precisa. A solução atual da CEAL é o Speak to Go. Então, para quem está nos assistindo aqui, supondo que nunca ouviu falar de voice picking, não conhece o Speak to Go, como ele funciona, qual a experiência do operador a partir do momento que ele coloca o headset, quais são os componentes do Speak to Go da CEAL? Sim. O Speak to Go, Denise, ela é uma tecnologia que hoje ela é embarcada em coletores de dados Android. Esse é o principal diferencial da tecnologia. Não é uma tecnologia nova, não é de agora que a gente fala de embarcar soluções de voz em coletores de dados. Antes a solução tinha um equipamento específico de voz, mas agora a gente consegue operar em coletores de dados. Teve uma grande evolução, um salto tecnológico dos coletores, que agora estão com Android embarcado, que possibilita a gente ter mais tecnologias nesses dispositivos, né? Então, agora os equipamentos estão prontos para receber essa tecnologia de voz. Tem engines de voz hoje muito bons que fazem um reconhecimento muito bom de voz. Então, nossa solução é isso. A gente criou um engine de voz muito robusto que trabalha em dispositivos móveis Android. Isso democratiza um pouquinho a tecnologia. Então, esse é o principal diferencial da nossa solução. Então, basicamente, o Speak to Go é um aplicativo que a gente coloca em dispositivos móveis que permite que a gente, além de maximizar as possibilidades do uso do equipamento, onde você lê código de barra, onde você faz um controle com RFID, o uso da tela, você habilita mais uma tecnologia que é o Voz. O Jarbas comentou que não precisa mais treinar a voz? Como funciona isso? Não precisa. As tecnologias anteriores era para você ter que fazer o reconhecimento de algumas palavras-chave, né? Então agora os engines de voz melhoraram, então é como se você estivesse falando naturalmente. Você conhece a língua portuguesa, você falando nessa língua, ele faz o reconhecimento da linguagem natural. Então, o treinamento já era bom, porque antes você fazia um treinamento com coletores de dados, você levava uma semana para treinar o cara naquelas opções do dispositivo, e treinamentos com gravação
de palavras-chave era em torno de 20 minutos, meia hora, mas agora não. Agora o cara falando na linguagem, o operador falando na linguagem natural, ele já sai falando direto, já com o dispositivo. Então o treinamento é zero. De fato, é somente ouvir, fazer as instruções. Eu não sabia, ficou muito mais fluido. Fica mais tranquilo. Como se estivesse usando essas funções do Google no celular que a gente usa, tá? Só que o engine de voz é muito mais, precisa ser mais robusto, porque quando você está no seu carro lá, você fala uma vez para reconhecer, aí se ele não reconhece, você tenta de novo. Na operação logística você não tem esse tempo, então o engine de voz E não pode ter. não pode ter erro, então o reconhecimento tem que ser imediato, então por isso que a gente usa alguns engines de fato preparados para esse tipo de solução. Mas o legal é que é isso, então a gente trouxe uma tecnologia embarcada da CEAL e que a gente consegue colocar em coletores de dados Android, dispositivos Android. E na sua visão, o que diferencia o Speak2Go das outras soluções de automação de mercado, até como um RFID ou outras soluções? Então, cada tecnologia tem um foco específico, né? Então, o Speak2Go entra para produtividade. Então, o Speak2Go é uma solução onde a gente tem palavras, tem diálogos simples, né, para que a gente consiga otimizar um processo operacional. Geralmente é utilizado dentro de uma operação de separação por voz, onde você tem muito produto fracionado, né, e é aqui que você ganha a produtividade, né? Mas é isso. Então, mas a gente pode também ter um misto de tecnologias com o Speak2Go. O Speak2Go, ele habilita o voz, mas algumas outras soluções da CEAL também embarcado junto com o Speak2Go, a gente consegue usar outra tecnologia, como código de barra, como o AFD, maximizando ali as possibilidades de automação dentro da logística. Muito bom. Jarbas, você trabalhou muitos anos em uma operação muito tecnológica, né? Em uma das maiores do país, inclusive. O que te chamou a atenção como um diferencial da voz quando você começou a trabalhar com voz com relação às tecnologias que vocês já tinham, que você já conhecia? Bom, comparando a operação que nós trabalhávamos, o que mais chamou a atenção é a forma que o sistema distribui as tarefas. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha cerca de 30 pessoas divididas em 3 turnos, em vários pontos do CD, para cortar, montar carga e distribuir etiquetas. Então, isso consumia muito recurso, né? Consumia muito tempo. Para a gente conseguir fazer o start de um turno, levava em média de 1h30, 2 horas. Então, o que me chamou bastante atenção com a tecnologia foi a forma que ele distribui, porque onde o operador está, uma vez toda a demanda, né, todas as tarefas estão disponíveis no sistema, de onde ele está, ele pede uma tarefa e segue separando. Então, ele não precisa procurar um ponto, né, administrativo para buscar uma etiqueta, né? Então, a gente acaba tendo uma eficiência e menos perda de tempo para conseguir ter uma tarefa disponível para produzir. Então, para mim foi um dos maiores diferenciais, né? Muito bom. Se vocês tivessem que resumir o Speak2Go em uma palavra, que palavra seria essa, Ricardo? Difícil, hein? Mas a palavra-chave acho que é democratização, né? Hoje as soluções de voz, elas não eram baratas no passado, tinham poucas opções, né? E hoje você consegue ter acesso a essa baita tecnologia de voz, usando já os próprios coletores que as próprias operações já estão fazendo a migração naturalmente. Então, acabaram os coletores Windows, as empresas já estão migrando com os coletores Android, então você já está apto a usar. Então, aquele custo inicial que você tinha de ter que ter um equipamento específico para voz, hoje já não precisa mais. Então, você já tem um custo super reduzido. Basicamente, você tem uma solução de software, um serviço e que você já sai operando nos seus próprios equipamentos. E você, Jarbas, se tivesse que resumir o Speak2Go em uma palavra, que palavra seria? Eficiência. Muito bom. Perfeito. Falando um pouco de ROI, hoje vocês conseguem calcular o ROI de uma operação com o Speak2Go de uma forma muito certeira, né? Quais são os principais indicadores que vocês utilizam para isso? Para a medida do ROI, eles são utilizados vários indicadores. E, de fato, a gente consegue chegar com certa precisão. Qual é a dificuldade nos processos? Acho que é em geral, né? Algumas empresas têm medo de apresentar os números, mesmo eles pedindo ajuda para a gente, para implementar uma tecnologia de ponta que vai trazer produtividade.
é importantíssimo que eles passem para a gente os números corretos das operações. Então, assim, para medir o ROI, a gente tem que entender quais são a produtividade atual, quantos colaboradores possuem, né, o custo por erro. Então, tem alguns indicadores que as operações precisam. Através desses números, a gente consegue ter um ROI muito aproximado, que a gente faz 20 anos que a gente já trabalha com esse tipo de tecnologia, a gente consegue chegar ao número refinado, mas é importantíssimo ter esse número de fato refinado. A maioria das operações acaba não tendo os indicadores necessários, né? Mas com plena certeza a produtividade desse tipo de solução é de 25% de produtividade além, né? Acho que tem cases que é muito mais do que isso, porque tem essa questão da numeração que às vezes não é passado com qualidade no início do processo, mas tem um ROI super agressivo, né? Que agora está muito mais fácil justificar o ROI por conta dessa questão dos equipamentos que vocês podem utilizar os próprios equipamentos de vocês, e também a Cial também pode ajudar no processo de compra, de aluguel, a forma de aquisição desses dispositivos. Então, o ROI está muito mais fácil hoje de justificar para esse tipo de tecnologia. E como que a torre de controle ajuda os gestores a acompanhar esse desempenho em tempo real? Né, justamente ajuda nisso, né? Na parte dos indicadores da visibilidade, tá? Então, assim, nossas operações no Brasil são muito carentes de informações em tempo real. A informação está lá, existe um WMS que está atrás da retaguarda, existe um SAP que está na retaguarda, mas esses números, a operação em si que lida no dia a dia, no chão ali da logística, tem muito pouco acesso a essa informação. Então, temos vários Excel, muitas planilhas, muitos sistemas ali no meio para conseguir identificar isso. Então, o Speak2Go é a nossa aplicação que roda nos dispositivos móveis, e a gente também tem dentro da suíte da Cial de produtos de software, nós temos um outro produto chamado Cial Warehouse Assistant, que é um assistente do warehouse, né? Ele se comunica com o sistema de retaguarda, se comunica com a tecnologia Speak2Go, e esses dados que vão transitando, essas tarefas que são executadas, aparecem em um dashboard, onde você começa a ter torre de controle de todos os processos que você pode automatizar com as tecnologias da Cial. Então, o Speak2Go, você tem lá dashboard sobre separação, índice de atendimento de demanda, você tem vários processos, né? Quando você pluga o Speak2Go numa caixinha nova da Cial, ali de um produto adicional. Muito bem. Na sua experiência, qual foi o ganho de produtividade mais impressionante que você viu após a implementação do Voice? Acho que foi do próprio Pão de Açúcar. Foi um projeto desafiador e teve uma produtividade muito, muito grande. Eu não lembro quanto eles publicaram o Jarbas, mas foi 34% de produtividade. Caramba, é muita coisa, não? Bastante. É bastante, Denise. Parece, até quando a gente fala de produtividade de 25%, mas imagine assim, e isso vale para todo mundo aqui que está assistindo a gente, que quer implementar uma solução de voz. Falar de 25%, isso é dinheiro na veia, né? Isso é 25% mais produtividade que você tem capacidade de entregar, de atender pedidos, de errar menos na ponta, né? Então, acho que temos que tirar um pouco esse viés de olhar a tecnologia. Será que funciona? Não, funciona. Faz 20 anos que a gente já trabalha com tecnologia, mas a produtividade, de fato, traz uma produtividade, isso é dinheiro na veia. E falando até de ergonomia, como esse ponto ajuda o dia a dia do operador? Isso. Acho que é um dos principais pontos que a gente leva, que é importantíssimo isso, né? A gente levar uma tecnologia, mas tem que sempre pensar no colaborador. Como eu falei, agora sim, acabou essa questão de a tecnologia, né, ser o auge, a estrela do projeto. Não é. Quem faz a coisa acontecer é o pessoal da operação. Então a tecnologia tem que, de fato, fazer sentido para elas. E a ergonomia é super importante, né? Então tem que ser um sistema simples. Então hoje ele usa somente um equipamento que pode ter um cinto que você coloca ele num coldre. Ele usa somente um headset e ele fica com as mãos livres e olhos livres, só seguindo as orientações do sistema. E isso eles adoram. Então quando você fala para o colaborador quer voltar a usar o equipamento, usar a caneta, usar a prancheta, O pessoal não quer.
Só não quer. E tem um ponto importante também, né? A gente olha muito, quando a gente fala de eficiência, para o que agrega valor para o processo. Para o processo de separação de picking, o que agrega valor é pegar a caixa. Então, assim, digitar a informação no coletor, colar uma etiqueta, tudo isso parece que não, mas eu estou fazendo exercícios com as mãos, né? Então, isso para o processo não agrega valor, mas também causa problemas de ergonomia, né? Sim. Então a gente elimina com as mãos livres, a gente elimina essa atividade repetitiva de digitação, de colar a etiqueta, e agrega mais valor naquilo que é mais importante, que é realmente chegar, pegar a caixa e entregar aquela caixa pro cliente. E vocês lembram de alguma reação assim que tenha marcado de um colaborador que viu a sua produtividade aumentar através da voz? Sim, e é legal assim, porque você sofre algumas resistências, né, no início da implementação. Toda mudança causa um desconforto. Então, tem o pessoal mais antigo, que não acredita muito na solução, aí tem as pessoas mais novas que querem testar tudo quanto é coisa que vê, e acontece um negócio mágico, né, que eles começam a usar a voz, a nossa solução de voz, e aí os mais novos vão pensando, né, rapidamente aumentando a produtividade, aqueles que estavam com a resistência, deixa eu dar uma olhada nesse negócio Acaba aqui. sendo convencido, né? Você acaba sendo convencido, mas uma coisa boa, o sistema não empurra, ele não faz mais rápido, não é nada disso, é de fato uma mudança mesmo operacional, uma eficiência na otimização do processo, né? Então a gente reduz alguns passos, igual o Jarbas comentou, né? Ele tem que pegar o coletor na mão, fazer uma digitação, pegar uma caneta, preencher no papel, colocar a caneta aqui. Quando você vai somando esses tempos durante a operação, você percebe que você gasta muito tempo olhando num período maior, né, onde você ganha essa produtividade natural. Então ele não está fazendo mais rápido, a gente está encurtando um pouquinho os processos que ele executa durante a operação. Isso aí, outro ponto que agrega muito, não, que o Ricardo comentou, são as integrações que o Speak2Go faz, né? Uma das maiores percas que a gente tem na logística é a espera, né? Quando eu chego para produzir, né, separar um produto e eu não tenho esse produto. E aí um depoimento até de uma pessoa, né, de um operador, poxa, depois que foi implantado o voice picking, né, eu não tenho mais espera, porque ele starta um pedido de reposição em algum momento quando o produto está acabando, e aí essa reposição é feita com mais velocidade, porque dependia de uma pessoa ir lá ver que estava faltando e avisar, e aí coletar aquilo manualmente com o coletor. Então o sistema já faz essa integração, faz o pedido, então quando ele volta na posição o produto já está lá, ou sempre já está abastecido, né, de acordo com os parâmetros de reabastecimento. Então isso também fez com que a produtividade aumentasse. Muito bem. Se você estivesse em convencer um diretor de logística só com um dado que o Speak2Go traz para ele, que dado seria esse? Eu iria dizer produtividade. Acho que quando as pessoas procuram uma solução de voz, é produtividade. Concorda, já? Concordo e faço mais um acréscimo. Adiciona outra também, né? Que eu não podia só falar uma só. Porque olhando para o meu lado, como fui gestor, né, muito tempo da operação, o que me fazia falta é saber qual que era o tempo ocioso que eu tinha e quanto tempo eu levava para começar a produzir. Assim, poxa, eu peguei o equipamento, que hora que eu comecei realmente a produzir? Então, eu pude ter, né, com as informações online, essa visibilidade. Poxa, pegou o equipamento tal hora e começou a produzir depois de meia hora. Por quê? O que aconteceu? E também com a soma dos tempos produtivos, eu consigo enxergar dentro de um turno, né, de 8 horas, por exemplo, quanto tempo eu tive ocioso. E aí eu começo a entender quais os problemas estão sendo causados para que eu possa resolver. Então a gente tem uma melhora qualitativa também da entrega da produtividade, porque são outros fatores que a gente não enxergava e não tinha acesso a essas informações, que a gente não conseguia avançar, né, com a qualidade da produtividade. Muito bom. É isso aí. Eu colocaria até mais uma, né? Fugindo por da regra aqui, que é a acuracidade, né? Os processos. Isso é importantíssimo. O processo de separação acho que é o mais crítico das operações logísticas. A gente tem que separar rápido e separar corretamente para você evitar gargalos no resto da cadeia, porque tem toda uma cadeia ainda de distribuição, né? Que a gente tem que eliminar os erros ali naquele processo.
E falando agora de integração, o Speak2Go ele não é uma solução isolada, né? Ele é integrado aí com outras plataformas, ERPs. Como funciona? Isso tudo está resolvidinho? Conta pra gente. Eu acho que esse é o grande diferencial da entrega da CA, né? É a parte da integração, é deixar, a gente vai com o cliente com peito aberto para resolver. Então o cliente nos passa uma necessidade, ó, eu quero ter um aumento de produtividade em 25%, a gente leva todo o nosso know-how para que ele atinja esse objetivo. E o que é isso, né? Então a gente entende a necessidade e vê, produtividade, ok. Então temos o Speak2Go que pode afetar ali o processo de separação. Então a gente vai lá, habilita um coletor de dados com voz, com headset, né? Mas também naquele processo eu quero ter visibilidade. Então eu entro ali com a suíte do CA Warehouse Assistant para trazer visibilidade operacional. Quero automatizar daqui a pouco o processo que estão na borda do pique. A gente percebe, olha, está faltando produto aqui. Então o próximo passo é um processo de armazenamento ou reabastecimento. Então a solução do Speak2Go, junto com o CA Warehouse Assistant, a gente começa a automatizar outros processos, né? E falando especificamente da integração, isso sempre tem o time de TI, eu sou de TI também, eu só faço parte do time que é chato de fazer as perguntas. Isso aqui vai dar trabalho para a gente fazer integração, então eu trago essa responsabilidade para a CEL, esse é o nosso diferencial. Então a gente integra com a maioria dos RPs, dos WMS, a gente traz para a gente toda essa a dificuldade que se tem do lado do cliente, a gente acaba abstraindo, né? Trazendo um pouquinho, a gente vai até o cliente falar como que você tem essa informação, como você pode disponibilizar essa informação, que a gente, de alguma forma, a gente vai fazer uma conectividade. Então, assim, nunca teve nenhum entrave técnico para implementar esse tipo de tecnologia. E o CLWA, ele permite outras funções além da voz, certo? Sim. E como que ele ajuda aí nessa automação total da logística? Qual que é o máximo que o CLWA pode ajudar? Bem, então, o CLWA aí sim, o Speak2Go, ele está dentro do CLWA. O Speak2Go é uma tecnologia de voz que eu consigo colocar em dispositivos móveis Android, né? E faz parte da suíte do CLWA. CLWA, o que é? É o nosso middleware de automação para logística. Então, a gente faz processos de recebimento, separação, inventário, armazenamento, gestão de pátio, gestão de doca, todos os processos que acontecem dentro de um centro de distribuição, a gente consegue automatizar. Então, o nosso diferencial é levar a tecnologias para esse centro de distribuição. Então, eu quero implementar um recebimento com coletores de dados. Então, a gente coloca o CLWA com um módulo para automatizar com coletor de dados. Quero fazer uma entrada com RFD. Também quero monitorar meus equipamentos com beacon, é possível. Então, o CA Warehouse é o nosso middleware que faz a automação desses processos dentro da toda a cadeia da logística com diversas tecnologias. Então, coletor de dados, RFD, com beacon, com sensores de IoT, né, com todas as tecnologias de automação de captura de dados. Jarbas, você agora que está aqui na CEAL, está como pré-venda, especialmente aí com a solução de voz, como tem sido a receptividade dos clientes com relação às possibilidades de integração, a esse novo, né, o Speak2Go, que também é um pouco mais recente, apesar de toda a experiência da CEAL com voz, como tem sido a receptividade com relação a isso? A receptividade tem sido muito boa, até pela credibilidade por eu ter passado e vivenciado a implantação, o acompanhamento de toda uma operação, né, trabalhando com o Speak2Go. Então isso traz uma confiança maior, né, uma segurança para o cliente que realmente a gente não está ali só para vender uma solução, realmente a gente vende algo que vai trazer resultado, que vai resolver um problema dele. E tem alguma funcionalidade recente do Speak2Go que você acha que a gente possa comentar aqui, né, para o pessoal que está nos ouvindo? Sim, a conectividade com outros tipos de dispositivos, né, não só o padrão que a gente já utilizava antes, né, então eu consigo utilizar ele num coletor de dados, até o próprio coletor de dados que eu tenho, se ele tiver, né, as configurações necessárias, então talvez eu não precise nem investir em equipamento, mas sim na tecnologia, ou se o meu equipamento não for adequado, eu vou precisar adquirir. Em celulares, dispositivos com Android, então isso para mim foi uma evolução bastante grande aí que tem ajudado bastante. E numa integração de sucesso, o que vocês consideram um ponto-chave para o Speak2Go funcionar com sistemas legados assim, redondinho? Eu acho que
A implantação de sucesso, eu acho que nunca é, no meu ponto de vista, nunca é a tecnologia em si. É, de fato, o envolvimento das pessoas, né? De você estar na empresa e ser aquele momento da empresa e ter todos os times a favor da implementação daquele projeto, né? Então, tem que estar todo o time engajado, do nosso lado aqui, que a gente sempre vai estar engajado para implementar a tecnologia, mas do lado do cliente entender que aquela é uma solução que vai trazer os benefícios esperados, né? Então, assim, de fato, são pessoas que fazem a diferença de qualquer tecnologia aí que seja implementada. O Speak to Go é uma evolução da solução de voz, né? E a solução de voz vem evoluindo muito aí com o passar dos anos. O que vocês enxergam como uma evolução ou próximos passos da voz do Speak to Go? Legal, importante, pergunta bem interessante. A evolução agora é dados, né? Na verdade, é chover no molhado um pouquinho, né? E a gente vem falando de dados, trabalhar com as informações, porque a solução Speak2Go, ela é mais uma fonte de informação, né? Uma captura que antes você fazia por coletor de dados, agora você faz por voz e ela gera dados, né? Então, o próximo passo tem dois passos. Eu acho que a gente ainda tem muito espaço dentro da logística brasileira para automação ainda, né? Tem muitas empresas ainda no papel que precisa dar um salto inicial de tecnologia, onde vai colocar-se o coletor de dados. Depois podemos pensar num voice picking com Speak to Go, mas as empresas que já implementaram soluções de voz, o próximo passo é trabalhar com essas informações. É muita informação que passa pelo Speak to Go ou pelo CLWA, e o próximo passo é a inteligência artificial para análise de dados para ajudar no negócio. Quão eficiente eu posso ser, né, com as pessoas que estão na operação, né, com as minhas demandas, como que eu posso ser mais eficiente, como entregar mais rápido, como reduzir custos, né? Então, acho que o próximo passo é cada vez menos a tecnologia ser importante, né? De fato, é um negócio, é olhar para o negócio, é isso que a inteligência artificial traz agora para a logística com a tecnologia, sabe? Aqui na minha visão. Muito bem. Quem está falando no Brasil? Jarbas, você que participou aí da maior implementação, uma das maiores, né, de voice picking, já há alguns anos. Conta pra gente como foi naquela época, quantas pessoas estavam envolvidas, quantos processos, quantos turnos, quantos CDs, conta um pouco como foi isso. Bom, inicialmente nós tínhamos 900 pessoas como um todo, né, envolvidas no processo. Dedicado no projeto, a gente tinha por volta de umas 40 pessoas, né? E aí vai muito ao encontro do que o Ricardo comentou, né? As pessoas certas no lugar certo, acreditando que realmente aquilo poderia dar certo. Mas com a evolução da implantação para os outros CDs, foram 3 centros de distribuições implantados, mais de 550 equipamentos funcionando simultaneamente, né? E 800 a 900 usuários treinados por mês, né, por conta da rotatividade também, mas em 3 centros de distribuições nós rodávamos mais de 550 equipamentos ao mesmo tempo. E qual foi o maior aprendizado que você acha que fica desse projeto? Primeiro, ouvir a voz das pessoas, né, envolvê-las no processo. Isso foi bastante importante para a gente, porque a gente precisa realmente entender as dificuldades e aquilo que a gente pode atuar e olhando para o cliente, né, sempre trabalhar nas dores do cliente, né. Acho que esse é o grande diferencial que o Ricardo comentou, e isso eu senti lá na implantação, quando a gente interagiu junto, que a Ciel nunca se preocupou em quero vender minha solução, quero te ajudar a resolver um problema. Então, sempre que a gente trazia uma necessidade, que realmente aquilo era uma necessidade de negócio, a Ciel se esforçou para nos ajudar. Então, isso eu trago com um grande aprendizado, né, ouvir o cliente, né, a voz do cliente e solucionar o problema do cliente envolvendo ele, inclusive. Muito bom, dá gosto de ouvir isso, né, Ricardo? Então, Sim, orgulho. olha, foi muito legal, foi um baita de um projeto muito legal, assim, aprendemos muito, mas assim, de todo, de um projeto muito grande, 40 pessoas, isso numa sala. A gente não era uma sala com essa mesa, assim, era uma sala de treinamento, que para caber 40 pessoas, envolvido diretorias, gerências de infraestrutura, de TI, né, e CEOs e tudo mais, mas estava tudo, por isso que eu falei, pessoas são importantes porque tem
aquele desafio, precisava aumentar a produtividade, então tinha todo aquele time engajado. Então, foi um baita de aprendizagem, foi um projeto muito grande, com a tecnologia que, apesar de, eu acho que foi em 2012 a implementação, ainda é uma tecnologia recente, com vários desafios tecnológicos daquela época sobre integração. A gente estava integrando com o Naturals, com o Ball, cada base, com o mainframe. A implementação foi bastante complicada, mas foi um desafio muito legal sobre gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de tecnologia, né? Imagine você fazer um stress test com toda essa quantidade de dispositivos. Será que o sistema vai aguentar 500 equipamentos subindo de uma vez? Como que é isso? Vai todo mundo do domingo se reúne, né? Todo mundo ligando equipamento ao mesmo tempo. A gente até criou robôs para ficar fazendo simulações de separação para ver se o sistema segurava a onda, e tá rodando lá até hoje lá, porque foi feito um trabalho assim a muitas mãos, né, de tecnologia que foi um sucesso. Então acho que sucesso das implementações são pessoas empenhadas e no momento certo. E hoje, quantas empresas, Rick, utilizam Voice no Brasil? Quantos funcionários, não sei se você tem esse número, né, mas já foram treinados pela SEAL? Mais de quanto? Mais de 10 mil pessoas já trabalharam com voz, já receberam alguma capacitação ou usam no dia. São 20 anos de história. Quantos cases São de voz? Mais de 30 cases de voz. Então, assim, não é que o Speak to Go aqui a gente está fazendo um novo recomeço de voz, é uma continuidade, de fato, uma coisa assim, a tecnologia ainda, já não é mais nova, estamos falando de 20 anos, mas ela já tinha algum tempo, mas ainda é uma solução de ponta, porque traz um benefício, de fato, real. E a SEAL foi pioneira na solução de voz no Brasil. O que você acredita que fez a gente alcançar a liderança nessa solução ao longo dos anos? Acho que ser a primeira é um diferencial, né? A gente enxergou rapidamente, né, essa tecnologia como uma tecnologia que ia trazer benefícios mesmo para as operações logísticas, mas o diferencial da SEAL, não somente para o Speak to Go, para as outras tecnologias, é a preocupação com o cliente. De fato, ele traz uma necessidade, a gente vai tentar resolver aquilo que está incomodando, aquela dor ou aquele crescimento que ele quer ter. Então, a gente leva um time de especialistas, senta junto com eles, a gente especifica, né, e entrega o projeto quando, de fato, a gente tem os resultados. Então, essa proximidade muito grande que a gente tem com os clientes, que é o diferencial da SEAL, né? Então, a gente traz a dor, internacionaliza isso e a gente entrega aí um resultado a 4 mãos. Acho que isso é um pouco da diferencial da SEAL. E você se lembra aí, dá para contar para a gente algum case recente que tenha te marcado, seja pela inovação, pela virada de chave ou mesmo pelo desafio? Sim, muito legal, porque alguns clientes nos abordam falando, dá para usar a solução de voz nesse tipo de solução? Eu acho que sim, e foi o caso da Veiling, né, que opera ali com as flores, e a gente tem uma operação hoje que ele faz um checklist da condição que está as flores quando chegam no recebimento. Então, a gente usou voz, que é mais comum, lá eles possuem também no processo de separação, mas também numa parte de checklists de plantas. É um negócio totalmente diferente, né? E umas coisas diferentes também no processo no Speak to Go, clientes trazendo que a gente implemente coisas que têm dificuldade na implementação do WMS deles. Então, eles têm um WMS que tem alguma dificuldade, o custo é muito caro de você fazer uma customização, uma funcionalidade que eles gostariam de ter, não tem no sistema de retaguarda e gostaria de trazer para dentro do Speak to Go, então é super possível. Então, hoje eu tenho clientes que fazem ali a operação de separação por caixa padrão, mas aí eles querem fazer um agrupamento de pedidos, né? Quero trabalhar por onda, quero fazer variações do processo de picking, mas o sistema de retaguarda não suporta isso. Mas ele tem a fonte de informação básica, que é o picking list. Aí eles perguntam, Ricardo, a gente consegue automatizar, trazer essa inteligência para dentro do Speak to Go? Então a gente traz inteligência do Speak to Go, traz aqui que entra também um pouquinho do CLWA, né? A gente traz essas importações de dados mestres e todas essas funções que não são possíveis de implementar dentro dos RPs, das funcionalidades
internas dos sistemas atuais, a gente consegue implementar usando o Speak2Go e o CLWA. E quando vocês olham para trás, agora os dois, toda essa jornada, tudo que foi construído com relação à voz, o Ricardo, quando começou, tinha cabelos pretos, quando começou com Voice. O que mais orgulha vocês nesses projetos gigantes por onde a gente passou? Eu acho que o que mais orgulha a gente é a quantidade de pessoas que envolvidas, o impacto que essa solução trouxe para os nossos clientes. De fato, trouxemos uma condição melhor para os colaboradores, né? Trazendo o benefício da produtividade e o principal era a visibilidade para a operação, né? Então, sempre quando a gente abordava de lá atrás, a gente sempre sentia essa falta de ter uma solução que olhava para a operação. Alguém que vai lá no chão do depósito, que olha para o time todo mundo fazendo o trabalho, se esforçando ao máximo, a logística, todo mundo trabalha demais, gerando relatórios, né? Trabalhando com condições, às vezes, muito, muito difíceis, e a gente leva uma solução que não somente habilita ali um headset que ele otimiza, mas leva essa produtividade, dando visibilidade. Olha, você está indo no caminho certo ou não, dando chances dele corrigir e tendo um trabalho mais tranquilo durante a operação. E agora, olhando para a câmera, qual mensagem vocês deixariam para aquele gestor de logística que ainda tem dúvidas sobre a eficácia da Voice Picking na operação? Fator importante é fazer benchmark, olhar as empresas que já têm a tecnologia implantada, conhecer um pouco, acompanhar uma operação funcionando. Isso é bastante relevante para que você, né, tire todas as dúvidas, né, entenda como o processo funciona e o quanto que ele traz de mais produtividade para a sua operação. É um complemento, pensar no negócio, né? Pensar na produtividade, o que você pode... quais são os objetivos que você teria alcançando tendo uma produtividade de mais de 30%, né? Então, deixar de lado as dúvidas técnicas, as dúvidas de integrações, se isso funciona ou não, acho que isso já passou, né? Agora é, de fato, olhar para o negócio e pensar o que eu faria com 25% mais de produtividade da minha operação. Falando um pouco agora sobre o futuro da voz na logística, a gente sabe que o Speak2Go é muito resolvido, que funciona muito bem em empresas, né, de todos os portes. Mas para onde você acha que vai a voz? Quais tecnologias que você acha que vão se integrar aí no futuro ao Voice proceder? A gente fala de inteligência artificial, machine learning, visão computacional. Para onde a gente vai? Então, acho que temos dois caminhos, né? Assim, tem empresas que ainda não deram um salto tecnológico. Então, eu acho que é importante conhecer, não tem como fugir da transformação digital. Então, empresas ainda que estão operando no papel, fazendo um voice, fazendo o processo do picking list, que está na hora de fazer essa migração da transformação digital. As empresas que já implementaram voz, né? Eu acho que o próximo passo é trabalhar com os dados que voz traz para a gente medir, fazer as medições das nossas operações para ser cada vez mais eficiente. Acho que esse é o caminho para soluções que a gente fala para soluções de voz. O Speak2Go, com o CLWA, ele possibilita daí você embarcar em outras tecnologias, né? Então, assim, o produto da CEAL a gente pode começar por voz, mas também a gente pode depois automatizar outros processos que façam uma melhor otimização. Então, você tem o processo de picking, né? A gente começa a fazer a operação. O que acontece depois que a gente implementa o picking? A gente enche as docas de produtos, porque a gente está acelerando o processo de separação, a expedição precisa acompanhar. Então, entra um processo de incluir uma tal tecnologia, tipo o RFD, né? Identificar páginas com RFD para você começar a dar vazão. Então, assim, o voz acho que é o começo, assim, pensando em transformação digital, a gente tem que começar com coletores de dados, tem que sair do papel, começar a automatizar, ter um ganho operacional. Nas operações de picking faz total sentido colocar voz e depois implementar, olhar outras tecnologias na borda para a gente começar a dar vazão, pensando sempre na eficiência, né? E além disso, que eu vejo é o dado, trabalhar com aquelas informações, né? Mas no nível operacional. No nível gerencial, eles têm as informações, uma análise mensal, mas assim, o que determina ali o ritmo, né, da operação é ter uma visibilidade em tempo real na operação.
a análise preditiva é uma tendência forte, né? Você enxerga o Speak2Go, o CLWA, ajudando aí os gestores a preverem gargalos na operação? Sim, não somente gargalos, mas os indicadores geral da logística. Isso é importante ter essa torre de controle. E de fato, isso tem que estar envolvido a inteligência artificial. Acho que esse é o próximo passo. Então, a CL com Speak2Go, com o CLWA, são soluções que possibilitam. É importante você ter informação com previsibilidade. Então, acho que é aí que está o sucesso, é aí que está o desafio, né? É super complicado, né? Você saber os pedidos com antecedência para você ter uma previsão de abastecimento. Então, o sucesso das operações logísticas é você se antecipar às condições ali do mercado. Então, com certeza, o próximo passo das operações é pensar justamente em ferramentas que possibilitam essa previsibilidade. Aí, até complementando, né, essa é uma das maiores dores que a gente, quanto gestor de logística, tem, né, que é não ser reativo, mas sim preditivo. Então, o CLWA tem todos os dados lá, né, então é com facilidade compilar esses dados e trazer de forma preditiva o que eu posso fazer. Então, poxa, tem um picking que saiu muito produto para produzir no dia. Como que eu faço uma redistribuição rápida ali com inteligência artificial para que eu consiga espalhar um pouco mais e não criar gargalos dentro de um corredor? Então, como que eu posso utilizar esses dados em tempo real e já fazer algum remanejamento, né, utilizando a tecnologia para que a gente ganhe produtividade e elimine os gargalos? Eu acho que é aí que está uma outra diferencial. Além de você ter a previsibilidade, você ter a ação também, ser uma ação de inteligência artificial sobre que ação tomar devido, né, aquelas situações de entrada, aqueles comportamentos de entrada. Essa agora eu quero ver. Se vocês pudessem dar um comando de voz para o futuro da logística no Brasil, que comando seria esse? A próxima tarefa ali eu faço. É isso. Próxima tarefa, diga pronto. É isso aí. Estamos chegando ao fim dessa nossa conversa sobre Voice, né, sobre Speak2Go. Queria que vocês deixassem considerações finais, uma mensagem aí final sobre o Speak2Go e Voice nas operações do Brasil. Bom, como a gente tem enfrentado uma escassez muito grande de mão de obra, a reflexão que eu peço, né, para que os gestores, os diretores de operações façam quanto mais eficiente eu preciso ser, né, e o quanto o Speak2Go pode ajudar, dado que a gente já comentou, né, temos 25% para mais de produtividade, eu prefiro escolher buscar mais pessoas ou manter as pessoas com o custo que eu já tenho e ser mais evolutivo na produção. Então o Speak2Go ele dá essa possibilidade, né, de buscar de 25 a mais de produtividade. Então é uma reflexão que precisa ser feita diariamente, né, para que se tome essa decisão, né? E o próprio benchmark que eu comentei, porque poxa, eu tenho dúvida, a melhor coisa que eu posso fazer é procurar quem já utiliza para ter esse feedback. Eu acho que uma mensagem final, acho que é importante as empresas olhar para o negócio, né? Como a tecnologia vai auxiliar no atingimento dos objetivos de negócio, e não mais de tecnologia. Tá? Então, aquelas questões técnicas sobre se vai funcionar, se meu time de TI vai dar conta, se a integração vai funcionar, isso tudo vai funcionar tranquilamente, é o olhar. O que eu faço novamente com 25% de produtividade? Né? O que eu faço isso, como eu organizo uma operação para receber uma tecnologia que pode trazer essa produtividade para vocês. Muito bem, obrigada, queridos colegas, por essa manhã, esse bate-papo. Speak2Go é uma solução que, nossa, eu particularmente adoro trabalhar, né, o marketing dela, porque é uma solução que funciona. A gente tem muitos cases, clientes satisfeitos, e nada melhor, né, para ajudar o marketing do que empresas que falam o quanto funciona a solução. Então, obrigada por esse bate-papo. Obrigada, pessoal, e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.